ela de novo, porque não sei o que está acontecendo. Aqui, Ionara sumiu. Ionara. Se agora nós conseguimos voltar. Está tendo algum problema com a internet, gente? E ela não está conseguindo entrar. Tivemos que pausar, chamar de novo. Vamos ver se nós conseguimos. Leonardo enviou uma solicitação para participar do seu grupo. Vamos. Não consegui ver. Não sei o que Gente, é aconteceu. coisa da internet, eu não sei o que acontece. É difícil acontecer, mas já aconteceu. Eu já tive que sair, entrar de novo. Mas vamos. Até onde você me escutou? Dos doces, da tireoide, que você estava com, você tinha todo um processo, cresceu com isso, debaixo do amparo médico. Então, enquanto nesse período todo eu comia muito doce, tinha uma gula por doce até demais. Quando eu comecei a tratar dentro da área da saúde quântica, que eu regulei a minha tireoide e ela recuperou a função, isso passou. Hoje eu vejo doce, eu como um pedacinho, estou satisfeita. E se não tenho, eu também não sinto falta. Então é bem interessante isso, porque quando o organismo está em equilíbrio de ordem física, emocional e mental, você não vai com esse desespero, né? Para aquela vontade que você sonha. Você sonha com o doce, você vê na sua mente o doce, né? E isso é muito é sofrido, que a pessoa não quer comer tanto, e aí ela vai e come. Às vezes assalta até a geladeira. Sim, tem alguns estudos que foram feitos, eles pegaram grupos de camundongos, por exemplo, e colocaram 3 pires, Clotilde, esses 3 pires, um com cocaína, o outro com heroína e o outro com açúcar, e deixaram filmando esses camundongos a noite inteira. Quem conta muito essa história é o Dr. Laí Ribeiro, né? E adivinha para aonde os camundongos passaram mais tempo? No pires do açúcar. Isso comprova o quanto que o açúcar, ele realmente faz com que ele mexe, né, no nosso cérebro, né? E tem uma coisa interessante que pegaram crianças aqui, né? Vamos pegar o exemplo de crianças, né? As crianças que estão muito os pais introduziram o açúcar muito cedo, ou que não tem controle sobre o açúcar na vida dos filhos, né? Eles mostram que esses filhos, eles passam por uma montanha russa de emoções por excesso e por carência do açúcar, uma montanha russa. Isso é chamado, inclusive, no inglês de sugar rush, que é o pico do açúcar. Então, a criança faz uma ingestão uma alta carga de açúcar, o corpo libera muita insulina para capturar e armazenar esse açúcar nos tecidos, né? E como consequência libera o quê? Dopamina. Lembra da história do vício? Libera muita dopamina. Que agora, dopamina em excesso faz o quê? Euforia, agressividade, hiperatividade. Então tem muito pai, vamos pegar aqui a Páscoa, que vai dar aquele ovão de Páscoa lá para os filhos, Maior, aí melhor. dá o ovo de Páscoa no domingo, o menino se empanturrou, na segunda não sabe por que ele está agressivo na escola. Na segunda, não entende por que aquela criança não conseguiu se concentrar na sala de aula. Ele teve um sugar rush, que é esse pico de açúcar no sangue, e leva à hiperatividade, leva à agressividade, leva à euforia. Agora, o que acontece quando esse açúcar baixa? Vamos supor, você deu muito excesso de açúcar, e aí naturalmente vai ter o pico, é a montanha russa, de repente baixa. Aí você tem o sugar crash, que é chamado de ausência do açúcar. Aí quando esse açúcar baixa, os hormônios do estresse, o cortisol, a adrenalina, a epinefrina, aumentam.
E aí vai provocar uma liberação do açúcar que foi guardado nos tecidos. Eu estou falando de criança. Isso aqui é bom os pais saberem. E aí esse quadro leva uma inflamação aguda do organismo e a criança sente o quê? Cansaço extremo, uma fadiga extrema. Aí a criança expressa muitas vezes esse sentimento com choro, se jogando no chão, tendo aquela crise. Então, olha que loucura. O pai dá os pais, né, um excesso de açúcar, que é o sugar rush, e aí essa criança tem uma série de dopamina, fica super elétrica, não vai se concentrar, vai ter uma hiperatividade, mais agressividade. Aí quando esse açúcar baixa, essa criança vai lá no fundo do poço. Aí precisa dar mais açúcar. Nós estamos alimentando então o vício, né? E aí é muito interessante, porque igual você falou a história, se eu estou fazendo isso na infância, eu estou criando adultos doentes, eu estou cultivando a doença nos meus filhos quando forem adultos, né? Então, o açúcar, ele está muito relacionado a essa questão das nossas próprias emoções. Sim. Das nossas próprias emoções. Essa agressividade que você está falando é uma coisa que a gente pega muito em consultório. Os TDAH, os autistas, crianças que não têm concentração, criança que não fica quieta na sala de aula, a professora chama e ela não obedece, fica só em pé. Aqui, pela área da saúde quântica, nós usamos de acordo com os estudos, Dr. Marco Marcondes, que é o meu mestre em física quântica, que fazem 21 anos que eu comecei lá atrás com ele dizia assim, que o açúcar depleta o cromo das células. A falta de cromo, ela vai fazendo uma bola de neve. Então, eu quero mais açúcar, mais açúcar, mais açúcar. Só que quando chega num ponto que está faltando muito cromo na célula, leva para irritabilidade, ansiedade, a criança fica ansiosa, isso adulto também, irritabilidade e agressividade. Exatamente. E ele explicava para nós que nos presídios deveriam ser jogados baldes de cromo na caixa d'água. Porque a alimentação do prisioneiro é a base de carboidrato, que vai virar açúcar. Eles tomam suco, e doces e tudo isso. Aí ele dizia assim, que se essas pessoas, esses prisioneiros, já estavam lá por algum processo de irritabilidade, violência, falta de equilíbrio emocional. Ficando lá, se alimentando com tanto carboidrato que ia virar açúcar mesmo, e tirando o cromo do organismo, eles ficam mais violentos. Por isso que o prisioneiro não consegue se recuperar dentro de uma prisão. Aí, levando isso para a área das crianças e mesmo para adultos que têm muita compulsão por doce, quando eu tenho até ele aqui, olha, o cromo, quando você recomenda o cromo íon quântico, é impressionante. Eu fico encantada de ver a ação rápida que ele faz, de fazer com que a pessoa vá perdendo aquela compulsão pelo doce, e aí ela também vai ficando mais calma. No autista a gente vê isso muito bem, no TDAH também, adulto também, mas assim, eles refletem muito rápido, eles respondem muito rápido. Então você veja, é um oligoelemento que foi estudado, pesquisado e observado que a falta do cromo na célula leva a pessoa a instabilidades emocionais. Por isso que às vezes fica irritado e outras vezes fica depressivo, melancólico, choroso e não sabe o porquê. Então é esse desequilíbrio. Olha a importância dos pais terem o conhecimento, até para eles e para as crianças também. Na biofísica, né, quando a gente faz ali a biorressonância magnética, por exemplo, e a gente faz essa avaliação das carências nutricionais, é impressionante como nós estamos carentes, todos nós, gente. Mesmo que eu
que eu queira me alimentar bem, hoje nós sabemos que não tem mais como o nosso solo, os nossos alimentos Ah, não. gerarem todos os nutrientes que geravam antigamente, Sim. né? A gente vive de monocultura, nós temos agrotóxicos, nós temos ali Muito. diversos tipos de toxinas que estão retirando esses nutrientes dos alimentos. Então, é fundamental, na verdade, fazer a suplementação. E uma das coisas, assim, que está muito relacionado, sabe, que você trouxe, assim, que eu acho que a gente pode colocar aqui, são esses efeitos mesmo, que a ciência comprova do açúcar no organismo, né? Um deles é a hipertensão. Gente, e tem criança já hipertensa, né? Colesterol Tem alto. criança com colesterol alto. Então, assim, quando o excesso de açúcar eu consumo muito, aumenta a concentração do ácido úrico no meu sangue, e eu sou analista do sangue vivo. A gente tira ali uma gotinha na hora da consulta, quando a gente vê aquele sangue ali, que a gente vê dezenas de Toda. cristais de ácido úrico, e você pergunta para a pessoa como é que é seu consumo de açúcar, e a pessoa fala. E às vezes a gente se engana, né, Clotilde, que a pessoa fala assim, ó, eu não sou muito do doce. Mas vamos lembrar, tem uma frase que o doutor Laí Ribeiro ama falar, que eu gosto também. Todo carboidrato, quando crescer, quer ser uma glicose, quer ser açúcar. Então, açúcar, gente, é carboidrato, é o pão, é o É biscoito, é a o bolacha, Está em né? quase tudo. Tá em tudo. É o extrato de tomate, é o molho de tomate riquíssimo em açúcar. A gente fala assim, ah, mas não, mas é como aquele molho pronto lá da salada que você come no restaurante. Eu até percebi uma coisa, eu como muito fora. Eu almoço fora devido à minha rotina e tal. E eu estava percebendo uma coisa que eu amo o molho da salada do restaurante que eu como. Mas eu estava percebendo que aquilo lá não estava sendo legal. Eu não perguntei para eles de onde vem, como é que é feito o molho, mas com certeza é um molho industrializado e repleto de açúcar, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo? Dolorosamente, porque eu amo aquele molhinho, eu tô tirando o molho. Então eu deixo para comer o molhinho assim, vamos supor, se eu almoço 4 vezes na semana, eu como o molhinho uma vez, porque é o prazer que a gente tem do açúcar, do doce, do bom, né? Porque dá esse prazer, porque incentiva a dopamina, né? Mas nos outros dias eu tiro o molhinho. E aí eu percebi diferença já. Já percebi diferença até na concentração, no foco e tal. Uma coisa super simples, né? Então, o açúcar, por exemplo, ele vai causar muita hipertensão arterial, assim como a retenção aumenta a pressão arterial e a retenção do sódio, né? E vai estimular triglicerídeos elevado, né? Eleva a resistência à insulina, está relacionado a doenças cardiovasculares, diabetes nem se fala, né? Diabetes nem se fala. E o açúcar, Clotilde, diminui a expectativa de vida. Sim. Tem um estudo que fizeram que comprova que o tempo de vida reduz em 20% quando você consome açúcar refinado todos Você os vai dias. virando doença, aí vai virando uma bola de neve. Você Uma começa bola de a neve. pensar, "Bom, agora eu vou me tratar." Mas você trata com a maioria das pessoas vão para os remédios, está tudo certo. Só que aquilo é químico. Também vai sobrecarregar o organismo ao longo do tempo. Então, uma coisa que, assim, que nós temos, já nós temos essa consciência. Nós vivemos num mundo tóxico. Ah, mas nós temos que sobreviver. E nós vamos sobreviver e viver bem quando você administra no melhor que você puder uma alimentação que saudável realmente não tem, porque a água que irriga as plantas, ela já está com metais pesados. O lençol freático, tem gente que fala assim, eu como tudo orgânico. Eu falo, orgânico eu compro de um lugar que não sei, não existe. O lençol freático, aqui que está chovendo muito, ele sobe. Aí a plantação, que nem outro dia eu peguei um cliente que tem uma fazenda. E aí ele falou, não, a minha água é do poço, minha água é super boa. Eu falei, você já mandou analisar a sua água? Não, nunca mandei.
Eu falei, vamos ver, eu fiz o exame da biorressonância quântica, aquele que eu faço com o aurímetro, né? Aí eu fiz, me traz a tua água. Até titânio tinha, ele ficou assustado. Aí eu perguntei para ele, você planta o que na sua fazenda? Aí eu planto soja. Não, mas não sou eu que jogo agrotóxico. Eu falei, mas você fica no ambiente? Fico. Eu falei, o agrotóxico vai para a planta e para onde mais? Aí ele começou a raciocinar. Ele olhou assim para mim e falou, não, eu não posso acreditar no que você está querendo que eu acredite. Eu falei assim, não, você já acreditou. Então, se a água, até essa água de galão, a água de garrafas, às vezes a gente analisa, fala, meu Deus, é melhor não analisar, porque você fica chocado. Mas é uma realidade, nós estamos num mundo tóxico, e tem outro tóxico que é o pior, que eu falo. Pensamento negativo e os sentimentos. Pensamento gera sentimento e aí fica tudo um angu. Mistura com as impurezas dos nossos alimentos, né? Que é o que a gente fala. Até 40 anos atrás, eu peguei essa fase. Nós tínhamos uma alimentação saudável. Mas, devido a ter que criar muitos alimentos para suprir a necessidade da humanidade, vieram os transgênicos, essas plantações com um monte de agrotóxico, tudo. E aí nós começamos a quê? A ter uma alimentação imprópria. O leite, então nem se fala, né? O leite, esse leite da vaca que a gente tomava antigamente, era o leite de vaca. Esse leite de caixinha é melhor nem pensar, não é nem o caso de vir falar de leite hoje. Só isso aí dá muito pano para manga, mas eu quero pegar seu pensamento aí da água, eu também testo, né? Eu já peço até para o paciente trazer uma amostra para consulta. E eu vou te falar uma coisa, as águas mais contaminadas são as águas de poços artesianos, é o que eu mais tenho encontrado. Porque a pessoa ela abriu ali, tem uma rocha ali que já está cheia desses metais pesados, já tem lençol freático todo contaminado e não mandou testar. Porque tem um conceito de que abriu o poço, tá tudo bem. E a gente tem pego, assim, água de poço artesiano com chumbo, com mercúrio, com arsênico. Agora saiu na China e no Brasil também, porque no Brasil a gente é muito consumidor do arroz, né? E o arroz é muito rico em arsênico. Por quê? Porque o arsênico é usado nos pesticidas e tudo, e o arroz é cultivado em água. E aí, aquela água ali está repleta de arsênico. Na China, o arsênico do arroz já supera em quase 5 vezes a quantidade que um adulto pode consumir. E no Brasil, agora está saindo pesquisa recente falando que o nosso arroz também está contaminado. Sabe como que eu faço com arroz? Sabe como é que eu faço? Eu aprendi com uma nutricionista, a Gabriela Chaves. Ela fez assim. Você vai fazer, 1, 2 xícaras. Você pega de manhã cedo, ferve água e escalda. Deixa lá uns 5 minutinhos e escorre, sai toda aquela água branca. Depois você deixa numa água limpa, eu pego a água do meu filtro aqui e deixo até a hora do almoço, 4 horas. Na hora do almoço é que eu vou fazer, é o jeito de eliminar o selênio. É o jeito de eliminar, porque o grão tem que abrir para a toxina sair. E o único jeito do grão abrir é quando você deixa de molho. Por isso que aquela receitinha dos nossos avós, bisavós, do remolho, que é o que chama, né? O remolho. Deixa o feijão de remolho, gente. Deixa os grãos, né? O que você for usar de grão, ele deveria primeiro passar por um remolho. E o arroz é um grão. E a gente não deixa o arroz, né? Eu mesma. E hoje ainda é pior, porque a gente ainda pega um arroz que as pessoas estão dizendo assim, não precisa nem lavar, joga direto na panela. Isso, vai direto. Olha, aqui tem uma moça que já subiu, eu não vi o nome dela. Ela quer saber como é que nós descobrimos o metal pesado que está contaminando aquela água. Eu não sei, eu já subi, eu não sei seu nome, mas vamos ver. Nós temos um estojo, você tem esse estojo, né? Sim, o bioteste. Tem várias amostras dos metais pesados. E nós trabalhamos com um instrumento da radiestesia que chama aurímetro. Então, esse aurímetro, vamos supor que aqui eu tivesse uma quantidade de água, numa garrafinha de vidro, ou às vezes até de plástico, não precisa ser de vidro.
Então, nós pegamos os frasquinhos, cada um, e vamos testando. Se o aurímetro for para a água, é porque aquela água está contaminada com aquele metal pesado. Se o aurímetro, a ponta do aurímetro virar para fora, é porque lá não tem aquele metal pesado. Então, essa é a melhor forma de descobrir as águas do poço, como a Ionara está falando, é algo assim que eu já, quando fala que toma água do poço, porque aqui tem muitos fazendeiros, você aí também tem, aí eu já, toma, e eles falam com orgulho. Antigamente era um orgulho ter um poço Mas aquecido. era, hoje não é mais, né? Os meus pacientes de poço, eles estão tudo comprando filtro. Estão tudo comprando filtro. Eu falo assim, depois que eu testo a água, eu falo, olha, não tem jeito. A água, pelo menos a que você bebe, tem que passar pelo filtro. Ou pelo Então, e essa questão do filtro deixa as pessoas também muito instáveis, porque tem filtros de todos os valores, né? E eu digo que o melhor filtro é o que tem a prata coloidal e o carvão ativado, porque lá ele vai decantando e vai realmente fazendo uma qualidade de água melhor. Eu, na clínica, o galão que eu levo, porque eu não tenho a canalização para ir direto, eu filtro aqui em 2 filtros na minha casa, aí eu encho o galão e levo para a clínica. Às vezes a pessoa fala, você compra água de... Não, eu não compro, eu trago da minha casa, porque também eu vou beber e meus clientes vão beber. Então é um cuidado muito grande. Mas vamos voltar para o doce, nós estamos explicando aqui às pessoas, para elas entenderem. Os dentes, Ionara, dessas crianças e até dos adultos com esse excesso de açúcar, como vão surgindo as cáries, vão fazendo com que o pH fique ácido. E é aquilo que você estava falando, porque o chocolate tem um estimulante que é a teobromina, né? E ele faz um estímulo, como você disse, assim como outros elementos, até o fumo, a droga, o álcool, né? Então, isso faz com que a pessoa se sinta muito bem. O chocolatra, né? Principalmente a mulher na fase da menstruação, tenho várias clientes que falam, nossa, quando chega essa fase, eu tenho que comer uma caixa, eu não como só um. Então, são esses desequilíbrios que a gente tem que entender que existem, que precisa cuidar, precisa tratar, para que não vire doenças mais graves, né? Como uma hipertensão, a diabetes, principalmente, que ela está assim assustadoramente surgindo para tudo quanto é canto. Mas, assim, outra coisa que nós precisamos entender, o intestino. Depois, essa situação de tanto doce pode gerar até uma síndrome do intestino irritável, a digestão ficar complicada, ficar comprometida. Então, tudo isso as pessoas precisam realmente cuidar para não gerar doenças, né? Nas crianças e os adultos já é. Mas hoje o tema é mais assim na infância. O que você me fala dessas doenças? Eu acho que eu ouvi uma vez uma mãe falar assim, mas meus meninos foram tudo criado, comendo muito açúcar, e tá tudo aí vivo, todo mundo sobreviveu. Mas a grande questão não é sobreviver, é viver bem, né? Eu acho que sobreviver é até fácil no mundo, se você sobreviver doente, se você sobreviver com problemas, se você perder anos de vida que você poderia ter muito mais, né? Então é viver melhor e viver mais, né? São as duas coisas. A gente quer viver mais, mas a gente quer viver melhor. Então, assim, o que eu faço com uma criança, eu estou determinando o que esse adulto será. Eu acho que o grande desafio, eu tenho muita dificuldade de trabalhar, assim, eu não trabalho com a primeira infância, né? Os pediatras, por exemplo, eu acho que eles têm que ser psicólogos dos pais, primeiro. Porque quando um pai chega com um filho e diz assim, meu filho não come nada, meu filho só gosta de doce, meu filho não quer fazer nenhum tipo de esporte, nada, 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 você olha para a família e você pergunta, e essa família? Porque uma criança não nasceu colocando açúcar na boca, não nasceu colocando doce na boca, não nasceu. Então,
você precisa, o problema é na família, na conjuntura familiar. Sim. Eu tenho por prova, eu não trato, por exemplo, crianças abaixo de 7 anos, mas eu tenho por prova que quando a gente trata os pais, a família inteira muda, as crianças mudam. Eu falo assim, não precisa você trazer seu filho para mim, traz você. Vem você, porque se você muda o ambiente da sua casa, esse ambiente alimentar, esse ambiente mais saudável, você muda o ambiente dos filhos. É natural e é automático, né? E quando a gente pensa nisso, no adulto que eu estou criando, eu preciso colocar limites. Olha, eu sempre tive crianças morando comigo, né? Então, assim, sempre eu não tenho filhos, mas eu tenho enteadas que sempre moraram comigo, em todas as fases. Fruta aqui em casa, ninguém colocou regra nunca. Você não pode. Aqui ninguém disse assim, você só come uma maçã por dia, só come uma banana por dia. Ninguém põe regra. Mas quando a questão é doce, iogurte, sucrilhos e por aí vai, a gente põe regra. Então, aqui hoje eu tenho uma adolescente, né? Uma jovenzinha. E ela ama sucrilho. De vez em quando entra um sucrilho aqui em casa. Mas é um bol pequeno. Porque se deixar, vai a caixa inteira. Entende? Então, assim, não é que a gente está tirando o prazer de uma criança de comer algo. Porque isso seria até injusto, né? Nos tempos modernos, tá? A televisão, vê na escola, para todo mundo. Seria injusto. Mas é as regras, né? Eu acho que a gente, como responsáveis, ou pais e responsáveis, porque cada um tem uma conjuntura familiar diferente, somos nós os adultos que impomos as regras, né? Porque senão, gente, olha, um adulto obeso começou lá na infância. Quando uma criança come alimentos ricos em açúcares, carboidratos, estimula a produção de células de gordura que vão se acumulando no corpo. Aí vai provocando a obesidade infantil e se não provoca a obesidade infantil, está estimulando a obesidade adulta. Adulta, com certeza. E outra coisa, exatamente. E as papilas gustativas. A gente tem as papilas gustativas na língua. Se a minha língua está viciada no doce, no açúcar, né? Isso estimula o meu sistema nervoso central, aumentando a minha sensação de recompensa e estimula que eu ingira mais e mais açúcar. Aí eu não sinto prazer com uma fruta. Eu não vou sentir prazer. Por isso que as crianças têm dificuldade de sentir prazer com o simples. Porque não é doce. Se a minha papila gustativa tá viciada no açúcar refinado do refrigerante, do suco de caixinha, do excesso de frutose. Por exemplo, eu reclamo muito lá no consultório, eu falo assim, ó, porque tem gente que quer tomar suco todo dia. E é suco de laranja ainda por cima. Vamos pensar. Para fazer um suco de laranja, você espremeu 5 laranjas. Olha essa frutose. A frutose não é reconhecida pelo meu corpo. Você sabe que frutose não entra no seu cérebro? Glicose entra no seu cérebro. Seu cérebro precisa de glicose para funcionar, mas frutose não entra. Só que a frutose ela vai destruindo o seu fígado. Então, vai destruindo o seu fígado. Todo comprometido. Hoje a gente tem um monte de gente com esteatose hepática não alcoólica. É né? Quase que comum. Quase. Você faz o exame lá e você já vê esteatose hepática. É impressionante. Adolescente. Criança, adolescente. Ó, ácido úrico, gente, que a gente vê no sangue, a gente vê em tudo. Começa a dar dor nas articulações, porque o ácido úrico é a prima pobre da gota. Aí depois vai desenvolver gota lá no futuro. Ácido úrico é excesso de frutose, refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, excesso de suco também, muito suco, né? Que não tem fibra, porque Deus deixou, ó, a frutose é o veneno. Mas aí você fala assim, ó, mas então Deus criou o veneno? Porque a fruta tem frutose? Peraí, tem alguma coisa errada, mas Deus deixou o antídoto, a fibra.
a fibra quebra a frutose. Então é muito diferente eu chupar uma laranja com bagaço ou comer uma fruta e tomar um suco da fruta. Outro patamar. Então, é nessa parte que se debate não. Nós temos esse entendimento, mas você vê que realmente os pais, eles precisam, e não é falta de conhecimento, eu acho que a falta mesmo é do entendimento de saber que se ele está levando refrigerante para casa, se ele está levando suco de caixinha para casa, para essas crianças, outro problema do suco de caixinha é a bendita da soja isoflavona, que faz com que haja um aumento, seja mais rápido a puberdade, eles desenvolvem mais cedo, as meninas entram numa puberdade, os meninos também. Então, se você vai tendo esses conhecimentos, não é que a gente fala, essas nutricionistas parece que são contra os alimentos, né? Não é isso. Se a gente pega a pessoa no consultório, vem com todas essas deficiências e nós temos o conhecimento do que os alimentos fazem, é obrigatório você informar para os pais, ou geralmente quem vem é a mãe, né? Mas tem que informar. É assim, assim, e tem que ser desse jeito. Tirar, mas não fica sem. Tem que tirar, porque senão vai ficando o quê? Cada vez a criança vai sofrer. E você vê que essas crianças que está aparecendo muito para mim, crianças com TDAH e autismo. É impressionante. Hoje eu estava atendendo um autista que faz 20 dias que ele está tomando tudo que eu prescrevi, e a mãe falou que ele estava muito bem, que gostou muito, que está ótimo, então nós vamos acompanhar o tratamento. De repente, mas do nada, levantou e quis ir embora. E eu fiz assim, gente, olha, e ela disse que ele está calmo. Eu falei, olha só. Então, você veja, a oferta de açúcar vai ter. Ele chegou de lá de fora da clínica, ele já vinha comendo uma bala. Ele já tinha uma bala na boca. Quer dizer, você vai tirar tudo? Não. Ainda ela falou que foi na pediatra, e pediatra tinha uma cestinha com ovinhos pequenininhos para agradar as crianças. Aí eu falei, meu santo Deus, Ave Maria, como é que pode? Então, é o que ela falou, eu nem comprei, ele não vai ganhar nada, porque ainda ele não tem esse conhecimento, né? Mas assim... Eu acho que enquanto a criança não conhece, não fez ali, não tá, né, viciado, gente, evita o máximo, põe as regras, faz a contenção. Eu acho que a gente tem que fazer uma contenção, sabe? Assim, não ser radicais. Tem a festinha, vai na festinha lá das crianças, deixa comer, é livre, né, gente? Deixa ser feliz. Mas aí dentro da sua casa, evita esse consumo exagerado, né? E a gente sempre tem que pensar no líquido, nos líquidos, porque às vezes a gente fica pensando só nos sólidos, que são os açúcares, os bolos, os doces, as balinhas, mas os líquidos, né, gente? Refrigerante, suco de caixinha, né? Super complicado aí, quando consumido em excesso, né? Como eu falei, a frutose, seu corpo não entende, você vai ter aí uma esteatose hepática não alcoólica, né, tem gente que chega a ter cirrose hepática não alcoólica, nunca botou um copo de álcool na boca, mas vamos lembrar de onde vem o álcool? Cana de açúcar faz álcool. Cana de açúcar, álcool e açúcar são iguais. Vem, né, o mesmo padrão dentro do organismo, por isso que afeta fígado, né? Sim. Por isso que afeta fígado. Fazer trocas, eu acho que o grande segredo, sabe, Clotilde, é começar a entender que a gente pode fazer trocas, né? Come pão branco todo dia, massa, bolo refinado, farinha refinada. Começa a fazer. Dentro do consultório é fácil quando a pessoa vem, porque a gente testa. E como a testagem ela é visual, a pessoa já vê o que é intolerante e o que é tolerante para o organismo dela. É fácil. Só faz se não quiser, né? Porque assim, é batata, não tem como assim, né? Então, mas pra gente que está falando aqui com pessoas que não necessariamente
passaram, ou até não podem não passar por uma consulta integrativa, é começar a fazer as trocas. Redução e troca, né? Eu tomava o meu cafezinho com açúcar. Aí depois fui passando ali para o adoçante 2 gotinhas só, que é o stevia, que é o menos, digamos assim, o stevia de todos é o melhor de todos em termos de adoçante, né? Não tem nenhuma pesquisa propriamente que fale, né? A não ser questão de fertilidade, tem uma pesquisa falando sobre fertilidade, mas aí é um público muito específico, mas o stevia até agora não tem pesquisas que comprometam o uso do stevia, porque é da estevita, né? É natural. Mas assim, aí agora é sem adoçante nenhum. Então, eu tomo muito Vai café adiantando, descafeinado eu também fiz durante isso sem também. adoçante. A Chá limonada sem é adoçante. tudo também. Meu marido fala, como é que você aguenta tomar limonada sem açúcar? Eu falo, tudo é costume. Vai acostumando o paladar e ele vai aceitando. Não é nenhuma morte. É que a pessoa acostuma, ela tem que ir reduzindo aos pouquinhos. Vai diminuindo a quantidade até que fica sem. E você sabe que basta 15 dias, né? É só Pronto. 15 dias. Boa noite, chocolate. Esse Geraldo, boa noite, chocolate. Meu filho, você gosta de chocolate? Pode comer, mas Quem não gosta, moderadamente. né? Quem não gosta, né? Quem não Não. gosta. Ó, Agora, só da gente falar, a gente já sabe que eu estava estudando as coisas de chocolate que nós vimos falando, assim, né? Eu falei assim, olha, a conexão neural. Você pensa no chocolate, você sente o sabor dele. Eu não compro chocolate aqui em casa. Não compro porque meu marido é diabético, então ele, se tiver, ele vai achar. Então, para os meus aham. netos, eu tinha um lugar que eu escondia, mas ele achou. Então, combinamos assim. Meu filho falou: mãe, não tenha, não compre. Se tiver que vontade de comer, a gente vai na rua. Eu falei: então tá bom. Então eu não compro. Porque eu não sinto falta, mas ele é danado, ele quer. Então eu falo assim: olha, só de falar que nós vamos falar de chocolate, eu sinto o sabor de chocolate. E eu nunca fui chocolata. Nunca foi um doce minha paixão. Mas eu tenho uma filha que ela já foi chocolate, mas agora também diminuiu. Ela era tão chocolatra que os irmãos ganhavam ovo de Páscoa igual os dela. Pois ela dava um jeito de abrir o ovo de Páscoa dos irmãos e tirando de pouquinho, enrolava de novo o ovo com o feitinho e tudo. Quando eles iam pegar o ovo estava murcho, porque eles já tinham comido. Nossa, eu tive que esconder com chave o ovo dos outros filhos, porque ela era danada. Que Tem comendo gente dizendo aí que chamar a esposa chocolate, de graças a chocolate Deus. gostoso, outro falou aí que não gostam de chocolate. Gente, são as preferências, né? E eu acho que a questão do chocolate, que a gente também testa muito lá, algumas pessoas têm intolerância ao cacau. Tá? Tem algumas pessoas muito Isso, intolerantes. Quando a gente testa o açúcar refinado, eu acho que até hoje 100% das pessoas dá intolerância ao açúcar refinado, né? Não tem para onde correr. Mas muitas pessoas dão intolerância ao cacau. O cacau, ele é considerado um dos alimentos fermentadores dentro da lista dos FODMAPs, né? Que são alimentos que podem causar enxaqueca, que desencadeiam enxaqueca, que desencadeiam dor de cabeça. Então, é muito interessante quando a gente testa pessoas com enxaqueca, com dor de cabeça frequente e dá intolerância ao cacau, a pessoa tira, e ela acabou, logo fica bem. acabou. É verdade. Nesse Só tirar caso, o que dá nesse intolerância. caso, vai além do açúcar, não tem nada a ver com açúcar, tem a ver com o cacau em si, que desencadeia e starta aí para algumas pessoas, alguns organismos, starta aí as cefaleias crônicas, né? Então, por isso que esse exame é fantástico, porque você tira a pessoa do sofrimento rápido até, quando ela é incompatível com aquele alimento, e você pede para retirar por um mês, eu sempre falo, vamos observar, e nossa, parece que some tudo, né? Os sintomas, é muito importante esse exame. Porque, assim, eu era intolerante ao tomate, ao amendoim, ao
trigo, ao leite, e era intoxicada por cloro. Bom, os alimentos, você vê, tomate, você que come fora, você sabe, tá, quase tudo tem. Mas aqui em casa eu comecei a eliminar. Então eu mesma já sei, porque ele é geneticamente. Porque você sabe que no primeiro exame dá alguns, depois vai ficando um ou dois que é geneticamente incompatível. Esse sim você não pode. Eu costumo fazer as 3 testagens, né? Como os meus pacientes voltam a cada 2 meses, eu sempre na terceira testagem, os alimentos que ficaram é porque são geneticamente incompatíveis com aquele organismo. Daqui 10 anos, se testar de novo, é a mesma coisa, não vai mudar. Então, mas isso é libertador, eu acho, sabe, Clotilde? É libertador, porque o bom é você saber. E mesmo que você vá lá, por exemplo, quantas pessoas não são intolerantes ao glúten, ao trigo, e eu recebo muita gente intolerante ao trigo branco e integral, glúten, ou seja, é trigo de qualquer jeito, não tem solução. Mas é libertador, ela vai lá, um dia ela vai lá comer a pizza dela, vai inchar a barriga, vai dar um empachamento, vai aumentar a gás, mas ela tem consciência do que foi, depois cortou, voltou à vida que segue, vida normal. Eu acho isso muito libertador, sabe? Porque não é o nunca, é o saber, é o conhecer o que funciona para mim. E existe uma comunicação neural que te parece um start lá te avisando, olha, esse não é um alimento bom para você. Ah, eu vou comer só um pouquinho, mas parece que fica um sininho batendo. Esse eu sei que muda tudo. E aí você acaba desconectando do alimento e evitar. Aqui nosso amigo Geraldo, ele está falando, eu não consumo mais chocolate e nem açúcar branco. Pois então, você deve ter tido bons resultados, né, para realmente se libertar. E é assim. Os homens têm mais facilidade. As mulheres são. É um desafio maior, eu acho, para nós, mulheres. A gente tem mudanças hormonais, e essas mudanças hormonais mensais, né? Nós somos 4 mulheres ao longo de um mês, né? E essas mudanças hormonais mensais, elas vão realmente exigindo energia. Né? Quando você tem queda hormonal, por exemplo, ali nas fases menstruais, você precisa de energia. E onde que está a energia mais rápida, né? É nos açúcares, é nos carboidratos. É a hora que a gente se entope. Mas é nessa hora que a gente tem que ter um pouco mais de controle, né? Assim, tá, tudo bem, você comeu ali um pouco a mais, mas é aquela coisa, não pode meter a cara e comer uma caixa inteira de chocolate de uma vez, porque você está se autodestruindo, né? É nesse sentido. Essa consciência é o que nós temos, nós vamos fechar antes que caia para nós aqui a live. Eu acho que foi ótima todas essas informações que nós passamos. Eu sei que muitas pessoas conhecem já esse tema, mas quando você faz essa abordagem bem direcionada, cada vez que você vai ouvindo, você vai melhorando a sua consciência. Então, essa consciência é que nós precisamos ter, esse foco realmente de saber, como você disse, são os pais. É eles que põem o alimento na mesa, é eles que trazem o alimento para casa, né? Não é a criança que vai lá no mercado comprar, não é. Então, eu fico muito grata pela sua presença. Aqui nós teríamos que falar muitas coisas ainda, mas falando do alimento principal, porque a Páscoa já está aí, já aproveitando de desejar uma Páscoa feliz para todos, reunião calma, tranquila, pode comer um pouquinho de chocolate, pode comer um pouquinho das outras guloseimas, mas com equilíbrio. Leonara, obrigado, viu, linda, por você ter participado, aceitado o meu convite, e vamos nos movimentar para outros temas, né? Vamos juntar nossos 2 conhecimentos para poder fazer mais lives e assim levar, porque são tratamentos integrativos, onde nós vemos a pessoa por um todo e é o diferencial, essa forma de cuidar da saúde, né? Que eu amo de paixão e é o que eu faço comigo, com os meus e com quem aparece na minha vida.
agora Amém, você vai amém. no Eu também só documento. agradeço. E eu espero que quem esteve por aqui tenha aberto a sua mente, a compreensão, o coração para aceitação, né? E que a pessoa ponha em prática um pouquinho de cada vez, né, gente? Precisa mudar tudo de uma vez, mas um passo de cada vez a gente vai longe. Isso, um Obrigada. degrauzinho por vez. Então tá bom, essa live vai ficar salva, depois eu te mando o link. Aí, se alguém quiser depois fazer alguma pergunta para a Ionara ou mesmo para mim, nós ficamos à disposição. Tá bom, querida? Tchau, Geraldo. Obrigado por ter Até mais, participado e a todos que gente. estiveram com a gente. Um abraço. Feliz Páscoa, hein?